Boa noite. Governadora Fátima Bezerra recebe primeira dose da Coronavac. A faixa etária da gestora estadual, que tem 65 anos, começou a ser vacinada hoje na rede municipal de saúde da capital potiguar. O Tribunal de Contas do Estado abre ação fiscalizatória para acompanhar a compra de vacinas. No alvo, a aquisição da Sputnik V em parceria com o Consórcio Nordeste. E você confere também. Igrejas, comércio e escolas começaram a retomar o funcionamento a partir de hoje, mas ainda com restrições. Comerciantes e demais empresários devem ficar atentos aos novos horários para abertura e fechamento. E vamos conversar ao vivo, via Skype, com Adriano de França, diretor executivo do Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Norte. Essas e outras notícias você confere a partir de agora com o Band Cidade, que está no ar. Igrejas, comércio e escolas voltaram a funcionar a partir de hoje, mas com flexibilização. Com isso, a partir de agora, comerciantes e demais empresários devem ficar atentos aos novos horários e também aos protocolos de segurança que precisam ser seguidos ao máximo. Nas ruas do Alecrim, principal centro comercial de Natal, a movimentação já era maior na manhã de hoje. Com a publicação do novo decreto do governo do estado, atividades que antes estavam paralisadas voltaram a funcionar, reaquecendo a economia local. A partir de hoje, o comércio, de um modo geral, ele passa a abrir de 8h30 às 16h30. Para quem estava fechado, é uma coisa muito boa. Você começa aí uma sequência de uma flexibilização. A partir de agora, não apenas o comércio, mas também igrejas, academias e escolas poderão abrir as portas e voltar a receber pessoas. Com a flexibilização, a expectativa dos representantes do comércio de todo o estado é positiva. A expectativa é que, a partir de agora, continue tendo essa flexibilização e o comércio volte a gerar emprego e gerar renda, que é o que nós sabemos fazer. O novo decreto do governo do estado entra em vigor hoje e segue válido até o próximo dia 16 de abril. O novo texto traz uma maior flexibilização do comércio se comparado com o anterior, medida que pode trazer um respiro para grandes, médios e pequenos empreendedores. Olha, percentual nós não temos, mas a gente tem a satisfação de dizer que nós fomos atendidos em boa parte dos nossos pleitos. Agora, pena que a nossa maior indústria que nós temos, que é o turismo, não pôde ser contemplado da forma que a gente queria que ela tivesse sido contemplada. Em resumo, o novo decreto permite o funcionamento de estabelecimentos entre as 6 da manhã até o horário máximo, que é às 8 horas da noite, isso variando de atividade para atividade. Depois disso, o toque de recolher já entra em funcionamento novamente. Para este momento de reabertura, a previsão de empresários e lojistas é positiva, mas ainda assim, o cenário, de acordo com eles, está longe do mínimo ideal. Isso eu acho que é gradual. Se a gente trabalhar direito, se a gente se conscientizar, conscientizar também o próximo, a gente vai poder, daqui para frente, cada vez mais reivindicar maiores aberturas, tanto para o comércio como para os serviços. E ainda falando sobre o novo decreto do governo do estado, que começou a valer hoje, a Associação de Bares e Restaurantes do Rio Grande do Norte, a Abrazel, protocolou na tarde desta segunda-feira um pedido de mandado de segurança para a suspensão da eficácia do artigo do decreto que proíbe o consumo no local de bebidas alcoólicas em qualquer estabelecimento comercial, inclusive bares, restaurantes e similares. O mandado de segurança foi impetrado junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A Abrazel entende que a medida penaliza fortemente os estabelecimentos do setor e sustenta que não há relação entre consumo de álcool e aumento de casos da Covid-19. É uma grande polêmica que está posta. Invariavelmente, todos os decretos emitidos pelo governo do estado e por algumas prefeituras municipais foram parar na justiça. Esse não está sendo diferente. O que acontece agora é que uma instituição como a Abrazel requer. Na verdade, nós estamos com a reabertura, mas o momento é extremamente crítico. As filas de pessoas aguardando por um leito de UTI, elas não deixaram de desaparecer.
Os milhares de novos casos no Rio Grande do Norte não deixaram de desaparecer. A governadora cedeu ao setor produtivo e precisava fazer isso, mas o momento é de extrema atenção, de extremo cuidado, por parte de todos nós, dos gestores, da classe empresarial, do cidadão. E nesse contexto todo, agora, mais uma vez, a caneta está com a Justiça para analisar o pedido da Abrazel sobre uma espécie de lei seca que prevê o decreto da governadora Fátima Bezerra. E por falar na chefe do Executivo, a governadora Fátima Bezerra tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no início da tarde de hoje, aqui em Natal. Fátima Bezerra tem 65 anos de idade, a faixa etária que começou a ser vacinada na capital a partir de hoje. A Unidade Básica de Saúde de Candelária, na Zona Sul de Natal, foi a escolhida pela governadora para receber o imunizante. A chefe do Executivo Potiguar recebeu a dose da vacina Coronavac. Para a gente é um prazer assim, imensurável, porque ela não furou fila, ela chegou no posto de saúde para fazer a vacina na data que corresponde à idade dela, né, a faixa de idade dela. E para a gente foi um grande prazer em receber e ter sido escolhida a unidade por ela para ser vacinada. Fátima Bezerra tem 65 anos, faixa etária que começou a ser vacinada nesta segunda-feira na capital. A gestora falou da importância da vacinação para sairmos do quadro de restrições imposto pela Covid-19. Eu não sossegarei um segundo, como tenho dito, lutando por mais vacinas, para que o povo do Rio Grande do Norte tenha o direito de ser vacinado. O secretário estadual de Saúde defendeu ainda o envio de mais doses de imunizantes para que o estado possa avançar na faixa etária, obedecendo o Plano Nacional de Imunização. E com isso, a gente avançar no controle da pandemia para mudar essa situação ainda desconfortável que vivemos hoje, pela grande transmissibilidade da doença, né, pela taxa de ocupação hospitalar, né, e, consequentemente, pelo um grande número de óbitos que nós queremos superar. Como a gente viu nessa matéria, a capital potiguar ampliou hoje a vacinação contra a Covid-19 para quem tem 65 anos ou mais. No drive-thru do Via Direta, a fila de carros ficou longa e a quantidade de idosos que compareceram no ponto de vacinação foi muito maior do que nos últimos dias. Nesta segunda-feira, Natal deu início à vacinação dos idosos com 65 anos ou mais. No final de semana, foram imunizados os idosos com 67 e 66 anos. Em um dos pontos de vacinação mais movimentados, o Shopping Via Direta, antes mesmo da abertura dos portões, a fila de carros já estava longa e por volta das 10 horas da manhã ainda continuava dando a volta no quarteirão. Mas nada que tirasse a vontade de receber a primeira dose de quem já havia esperado tanto tempo. Graças a Deus, eu estou dando meu primeiro passo muito feliz. E todos os dias agradeço a Deus por não ter sido acometida, porque eu moro num condomínio onde 10 apartamentos estavam com pessoas infectadas. Sensação de alívio, de esperança. Chegou o dia da gente poder se imunizar, né? Porque a gente estava contando os dias para tentar escapar. A fila dos idosos que chegavam a pé também estava longa, mas andando rápido. Dona Márcia não via a hora de receber a primeira dose da vacina. Com um filho deficiente do grupo de risco, ser vacinada traz para ela um grande alívio. Espetacular, inclusive eu digo até assim, que é um presente de aniversário que eu fiz ontem, né? Então o meu maior presente está sendo esse. Seu Carlos tinha acabado de tomar a primeira dose. De volta para casa, ele era só emoção. Esse negócio de medo, não vou. Outra vez aqui, ó, vou para casa, não tem problema. Estava esperando muito? Tá muito ansioso. Na última sexta-feira, dia 1º, o Rio Grande do Norte recebeu mais um lote das vacinas Coronavac e Oxford AstraZeneca. Ao todo, foram pouco mais de 149 mil doses. Segundo o governo do estado, este foi o maior lote recebido até agora. Também no último lote de vacinas que chegou ao Rio Grande do Norte, vieram os imunizantes destinados aos agentes de segurança. A previsão inicial é de que este grupo começasse a ser vacinado no começo da semana. Agora, a vacinação dos policiais, bombeiros militares e policiais civis será feita a partir da próxima quarta-feira, após a realização de uma capacitação aos aplicadores das vacinas. Mas nem tudo saiu como planejado.
No novo drive, aberto pela Prefeitura de Natal, localizado no SESI, na Avenida Capitão Mor Gouveia, bem em frente à Ceasa, a previsão para a abertura dos portões era ao meio-dia. Mas ao 12h40, os idosos ainda esperavam dentro dos carros e no calor. Agora, Natal passa a contar com 5 drives e 35 salas de vacinação em todos os distritos sanitários da cidade. A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que principalmente os idosos priorizem o período da tarde para buscar a vacina. Isso porque neste horário, todos os pontos têm registrado uma maior tranquilidade na aplicação dos imunizantes. Já em Mossoró, a vacinação chegou à faixa etária dos 63 anos. A matéria que a gente passa a exibir agora é da nossa parceira, a TCM. Pelo segundo final de semana consecutivo, as unidades básicas de saúde de Mossoró estiveram abertas para dar continuidade à imunização da população contra a Covid-19. Neste sábado e domingo, a campanha de vacinação atingiu a população idosa com mais de 63 anos de idade. E o que nós queremos é ter, de fato, mais vacinas. Teremos, com certeza, a possibilidade de aplicar muito mais. Montamos toda uma estrutura para, à medida que chegue mais doses das vacinas, nós acreditamos que agora essas doses chegarão com mais recorrência. Então, à medida que chegue, nós já estaremos prontos e aptos a fazer a vacinação na nossa cidade. Para o público-alvo, receber a primeira dose da vacina significa renovar as esperanças. Mas tão importante quanto observar a data para receber a segunda dose é também manter os protocolos de segurança sanitária. Eu venho acompanhando pela imprensa e sei a gravidade da doença, né? E eu estava ansiosa para chegar o meu momento e chegou, glória a Deus. Estou aliviada sim, mas deixar de usar máscara nunca. Mesmo com a primeira dose, é importante manter os cuidados. Até a segunda e depois também, que só não vai ter essa pandemia, vai ter mais coisas e a gente não sabe onde vai encontrar. Mossoró é o município do RN que mais possui pontos fixos de vacinação. Tanto no final de semana como também na semana, todo esse processo deve agilizar a imunização na cidade de Mossoró. Em Mossoró, nós temos hoje, durante a semana de segunda a sexta, 46 unidades básicas de saúde vacinando o grupo prioritário ao qual nós vamos fazendo a comunicação. Então, a vacinação não para durante a semana. Durante o final de semana, nós estamos abrindo 10 unidades, de acordo com as orientações e os protocolos, para seguir a vacinação no final de semana. Quem também não perdeu tempo e garantiu a primeira dose foi Dona Irene. Para ela, a regra é clara: mais vacinas para viver mais e continuar dando muita gargalhada. Eu tenho um recadinho para todo mundo da minha idade. Gente, não tenha medo de tomar essa vacina. Tome a vacina para a gente viver mais tempo, porque a gente vive até no dia que Deus quer. Mas se apareceu a vacina é porque Ele quer que a gente viva mais. Aí. E o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte abriu uma ação fiscalizatória para acompanhar a compra de vacina e outros insumos para imunização contra a Covid-19 feita pela Secretaria Estadual de Saúde. No primeiro despacho, o conselheiro Poti Júnior pediu esclarecimentos acerca da vacina Sputnik V, a vacina russa que deverá ser adquirida pelo Estado em parceria com o consórcio formado pelos estados do Nordeste. A CESAP celebrou esse contrato para a aquisição de 300 mil doses da vacina russa. A contratação foi viabilizada pelo governo da Bahia, que firmou um acordo de cooperação visando a aquisição de 5 milhões de doses e ofertou aos demais estados do consórcio Nordeste a possibilidade de participarem da compra dessas vacinas reservadas. O que o Tribunal de Contas do Estado faz a partir de agora é cumprir o seu papel, o papel de fiscalizar e de atuar passo a passo. O consórcio Nordeste, em termos dos estados nordestinos, não tem um passado, digamos, tão bom. Isso porque, você lembra, eu também, daquela compra dos respiradores que terminaram, esses respiradores nunca aparecendo e a compra sendo alvo de uma investigação judicial porque foi pago e não foi entregue. Nesse contexto, a vacina russa chegada da Sputnik V, claro, que anima a todos nós e é necessário, sim, uma gestão proativa dos gestores estaduais. Mas, paralelamente a essa gestão proativa, é necessário cuidado e, sim, a fiscalização dos órgãos que têm essa função inerente. Vamos conferir agora a
previsão do tempo para amanhã em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Áreas de instabilidade que são muito comuns nesta época do ano ainda mantém a chuva nas áreas mais ao norte da região Nordeste. Em São Luís do Maranhão ainda tem previsão de chuva forte ao longo desta semana e amanhã vai fazer 31 graus. Teresina, amanhã com uma chuva mais isolada, mas ela volta a aumentar a partir da quarta-feira. E amanhã à tarde vai fazer 32 graus. Natal com pancadas de chuva nesses próximos dias e amanhã à tarde a máxima chega aos 30 graus. Recife também tem previsão de chuva, mas ela vai ser menos intensa a partir do meio da semana. E a máxima prevista para amanhã é de 29 graus. O Band Cidade faz agora um rápido intervalo. Em um minuto a gente se encontra. E a gente fala agora sobre economia. Prevista para ocorrer até o final deste ano, a nova licitação do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante está sendo conduzida pela Agência Nacional de Aviação Civil. A ANAC impôs novas regras para atrair mais empresas nacionais e internacionais, conforme disposto no edital do processo. O lance mínimo será de 230 milhões de reais. O edital de licitação do terminal de São Gonçalo já começa a ser trabalhado pelo governo federal. O prazo de vigência do novo contrato será de 30 anos. Naturalmente que esse novo contrato vem com outros termos, porque o que aí está, inclusive com a superestimação de passageiros lá no aeroporto, já causa um prejuízo para o consórcio Inframérica de quase R$1 bilhão. O consórcio Inframérica que comprou a concessão desse aeroporto por mais de 230% do valor inicial do lance. Agora, o lance está em 230 milhões, resta saber os termos desse contrato, desse edital e quem vai se habilitar para tal. Vamos a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem chega trazendo as informações é Napoleão de Castro. Boa noite para você, Napoleão. Aqui Congresso Nacional, aqui Brasília, aqui você telespectador do Band Cidade, meu abraço. A equipe Band voltando de Brasília nesta segunda-feira para levar as principais informações e os bastidores desta semana política que começa aqui na capital federal. A semana política aqui em Brasília começa nesta segunda-feira com a expectativa em cima do pagamento do novo auxílio emergencial, que começa amanhã, terça-feira. R$ 150 para os inscritos no programa e que residam sozinho, R$ 250 para os inscritos no programa integrantes de famílias e R$ 375 para mães solteiras que sejam chefes de família. A expectativa do governo é atender 45 milhões de pessoas no país. E o governador do Piauí, Wellington Dias, que preside o Fórum de Governadores, anunciando para esta terça-feira a reunião entre os governadores, Anvisa, Ministério da Saúde e representante da Rússia em relação à vacina Sputnik. O objetivo é legalizar a vacina no país e oferecer à nossa população mais uma opção para se vacinar. Em relação à bancada do nosso estado, o deputado Rafael Mota, do PSB, apresentou projeto que amplia a punição para quem desvia vacinas no país. Além de todos os desafios nessa pandemia, nós estamos enfrentando um novo absurdo, que é o roubo de vacinas. Nós tivemos casos em Natal, casos em Mossoró e em São Paulo. A vacinação é a nossa maior prioridade porque ela é quem vai possibilitar a volta à normalidade. Nós temos dificuldades na compra e na entrega de doses e a vacinação também tem seguido um ritmo lento, enquanto nós estamos batendo recordes sucessivos de mortes. E eu apresentei um projeto de lei para aumentar a pena nesses casos. Em caso de roubo ou furto de vacinas e de insumos de enfrentamento à pandemia, a pena ela pode ser aumentada entre 1/3 até a metade. O furto de vacina tem reflexo direto com a preservação de vidas. Quem comete esse crime atenta contra a saúde pública e merece sim uma punição severa. São as informações aqui do Congresso Nacional em Brasília. Napoleão de Castro para o Band Cidade, na Band Natal. E no próximo bloco, ao vivo, a gente conversa com Adriano de França, diretor executivo do Conselho Regional de Educação Física. O Band Cidade volta em um minuto.
De volta com o Band Cidade. E a gente conversa agora, ao vivo, via Skype, com Adriano de França. Ele que é diretor executivo do Conselho Regional de Educação Física. Boa noite, diretor. Muito bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth, todos que estão nos acompanhando. Desde já, em nome do presidente Francisco Borges, agradecer o espaço concedido ao Conselho e estamos à disposição aí para tratar dos temas, né, que dizem respeito ao setor, à área da atividade física, da educação física. Pois é, diretor, nesse contexto, como foi que o Conselho de Educação Física recebeu o novo decreto da governadora que está em vigor com a reabertura, ainda que cautelosa e limitada, das academias? Pois é, Ana Ruth, o Conselho já vem há bastante tempo, né, se movimentando, intermediando conversas entre os empresários do setor, entre o governo do estado, entre as prefeituras, né, se colocando à disposição para contribuir com esse debate, com esse diálogo. Né. Na quinta-feira passada, inclusive, houve uma reunião com o secretário de Tributação do Estado, Carlos Eduardo Xavier, representando o governo do estado, o Conselho, né, o CREF-16 e empresários do setor sobre essa retomada. E aí nós tivemos essa confirmação, né, de que o setor existiria essa possibilidade, né, seria permitido o retorno do setor hoje, né, mas como o setor mesmo, né, empático, com empatia a tudo que está acontecendo, claro, tomando cuidado, né, e com uma série de restrições e medidas para garantir a segurança sanitária, tanto da população, dos usuários desse serviço, como também os próprios profissionais de educação física e empresários, né, das academias, né, de outros espaços onde as atividades físicas são desenvolvidas. Aliás, diretor, por falar nos profissionais da educação física, há uma polêmica, inclusive, que já foi parar nos bancos da Justiça, se eles podem ser incluídos na categoria de prioritários para vacina ou não. Como o Conselho vem acompanhando isso? Isso, pois é. O próprio Conselho, em algumas oportunidades, por meio de ofício, levou essa questão às secretarias de Estado de Saúde, e dos municípios, né? E também protocolou um mandato de segurança pedindo que esses profissionais fossem incluídos no grupo prioritário de vacinação. E aí não é nem por uma questão de opinião ou de bem-querer, digamos assim, né, do próprio Conselho, mas porque existe uma nova técnica do Ministério da Saúde, né, que os coloca como prioritários, pelo próprio enquadramento da educação física, do profissional de educação física como profissional de saúde, né? Então, em virtude disso, foi levada essa discussão, aberta esse diálogo, esse debate sobre a necessidade deles serem incluídos, né, nesse grupo prioritário de vacinação. Nós sabemos que, infelizmente, né, não temos vacina ainda para todos, como toda a sociedade, todos os órgãos, as autoridades gostariam. E dentro do que cabe, né, dentro do que é posto, do que é possível na democracia, no Estado de Direito, o Conselho leva essa discussão defendendo, claro, os interesses dos profissionais de educação física, né, e do setor inteiro. Diretor, nesse contexto, o decreto da governadora prevê 50% de ocupação das academias. Esse percentual, na visão do Conselho, ele é razoável? Ele poderia avançar? Como é que o Conselho analisa esse percentual definido no decreto? Esse percentual ele é considerado razoável, né, pelo Conselho. Por quê? Já desde o ano passado se vem discutindo, debatendo, né, esse contexto todo da educação física, e o percentual de 50% traz uma margem de segurança de se permitir aos profissionais de educação física, aos usuários, ter aí pelo menos um distanciamento que garanta, né, a segurança sanitária para a prática do exercício físico. Lembrando que não só isso, né, precisa também o uso de máscara, a higienização, né, de todos os equipamentos, o reforço, né, a higienização, o controle para se evitar aglomeração, o controle da entrada das pessoas mediante agendamento e uma série de outras medidas de segurança sanitária, né, que estão sendo e devem ser observadas pelo setor.
Diretor, nesse contexto da pandemia, há mais de um ano estamos enfrentando, os setores, infelizmente, eles contabilizam prejuízos também de ordem econômica, de ordem financeira. O segmento da educação física, o segmento de academias, de personal trainers, como é que vem enfrentando isso se nós focarmos o olhar do ponto de vista econômico, diretor? Ana Ruth, é uma questão bastante sensível, né? Nós sabemos todos que nossa situação em termos de saúde não é das melhores, né? Não é a que nós gostaríamos, mas também em termos de economia pode ser verificado, foi verificado um impacto muito forte no setor, que ficou aí por vários meses, né? Ultimamente aí por volta de 15 dias, mas por vários meses ano passado, operando com restrições ou fechado, né? O Conselho é sensível a isso, inclusive oficiou, né, deputados federais, senadores, até o presidente da República, pedindo que fossem implantadas medidas, né, de incentivo fiscal e econômico específicas para o setor, que emprega bastante gente, né, e que tem, além de tudo, um papel fundamental para a promoção da saúde, para a prevenção, né, de inúmeras doenças, né, e até também para a diminuição aí dos impactos ocasionados pelo coronavírus. Muitas empresas do setor, infelizmente, né, nem reabriram suas portas e, ultimamente, nós temos escutado de alguns proprietários de academia, empresários, que até dificuldades para pagar os salários, honrar os seus compromissos estão tendo, né? Então, também por isso, né, com a cautela necessária, com os cuidados devidos, é importante que o setor possa funcionar, tanto para promover a saúde, né, ajudar na prevenção de inúmeras doenças, quanto também por uma questão de empregabilidade, né, por uma questão econômica, que também não deixa de estar ligada à própria sobrevivência, né, do setor e dessas pessoas. Mas, claro, sempre com os cuidados e as cautelas devidas. Diretor, a gente está quase concluindo, mas rapidamente, a opinião do senhor sobre esse projeto que torna a academia serviços essenciais, uma matéria que vai ser votada na Assembleia Legislativa. Isso, pois é. O Conselho, ele já desde bastante tempo vem acompanhando esses projetos de lei. Inclusive, né, foi elaborado uma nota, um documento, né, tratando de por quais motivos deveria ser considerado essencial. Participou da discussão, né, do projeto de lei aqui em Natal, que foi capitaneado por último pelo vereador Kleber Fernandes, né, e ele vê com esse projeto de lei, né, como um reconhecimento da importância da profissão da educação física como profissão da saúde, né, para ajudar no SUS, a ajudar na promoção da saúde, inclusive ajudar a desafogar o SUS, né, e colocar esses profissionais no lugar. Diretor, eu agradeço a sua presença aqui no Band Cidade, o Jornal da Band está chegando, por isso que eu lhe interrompo. Muito obrigada, Adriano de França, diretor do Conselho Regional de Educação Física. Boa noite. Nós que agradecemos. Muito boa noite. E o nosso Band Cidade vai ficando por aqui, mas antes de encerrar, a gente lembra que a partir de hoje volta a valer o toque de recolher em todo o Rio Grande do Norte, das 8 horas da noite até as 6 horas da manhã, de segunda a sábado. Então, quer um conselho? Fique em casa e se proteja. Você fica agora com o Jornal da Band, acompanhando da sua casa. E eu volto a me encontrar com você amanhã, 18h50. Ótima noite, boa semana. Lembre-se, fique em casa.